Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das ideias mais brilhantes e frases inspiradoras de um dos maiores gênios da ciência, Stephen Hawking. Fique conosco e descubra como seus pensamentos e palavras continuam a impactar a ciência, a filosofia e a maneira como vemos o universo. Vamos começar? Stephen Hawking foi um dos maiores físicos teóricos da nossa era, autor de livros icônicos como Uma Breve História do Tempo. Ele não só desafiou a física clássica, mas também inspirou milhões com suas ideias revolucionárias sobre o cosmos, o tempo e a natureza da existência. Um dos pensamentos mais marcantes de Hawking foi sua visão sobre a importância de explorar o desconhecido. Ele dizia: "Lembre-se de olhar para as estrelas e não para os seus pés." Essa frase simples, mas poderosa, nos lembra de nunca parar de buscar respostas, de olhar para o universo com curiosidade e wonder. Hawking acreditava que a exploração espacial era fundamental para o futuro da humanidade. Ele alertava que a Terra, embora fascinante, poderia não ser um lugar seguro para sempre. Ele dizia: "Eu vejo o futuro da humanidade em dois caminhos. Um, na Terra, o outro, no espaço." E ele acreditava que, se a humanidade quisesse sobreviver a longo prazo, precisaríamos nos tornar uma espécie multiplanetária. Mesmo enfrentando limitações físicas imensas devido à esclerose lateral amiotrófica, Hawking nunca permitiu que sua condição o impedisse de seguir seus sonhos. Ele disse: "Lembre-se de olhar para as estrelas e não para os seus pés. Tente dar sentido ao que você vê e pergunte-se o que faz o universo existir. Seja curioso." Para ele, a curiosidade era a chave para desbloquear os mistérios do universo, e a curiosidade não conhece limites. Stephen Hawking também nos ensinou muito sobre a resiliência diante da adversidade. A sua luta contra uma doença devastadora não foi apenas uma batalha física, mas uma prova do poder da mente humana. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Ele dizia: "Um pensamento que continua a ressoar, não só no campo da ciência, mas em todas as áreas da vida." Outro conceito fascinante que Hawking trouxe ao mundo foi sua teoria sobre o tempo. Ele explicou que o tempo, assim como o espaço, é moldado pela gravidade. Mas, além disso, ele trouxe uma perspectiva filosófica única sobre a criação do universo. O que é o universo? Ele é uma máquina regida por leis da física que não depende de ninguém para existir. O tempo não tem começo ou fim. Ele é uma entidade infinita. Mas Hawking não falava apenas sobre as grandes questões do cosmos. Ele também era um crítico da ideia de um criador ou de um propósito divino no universo. Ele afirmava: o universo não exige um criador. Para ele, o Big Bang e as leis da física eram suficientes para explicar o início e o funcionamento do universo. Essa visão desafiou muitos, mas também abriu espaço para um debate mais profundo sobre a origem e a finalidade da existência. Falando sobre o futuro, ele dizia: "A maior inimiga do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento." Uma frase que nos faz refletir sobre como o conhecimento nunca é absoluto e que devemos questionar nossas certezas e continuar aprendendo. Stephen Hawking acreditava profundamente que todos nós, independentemente de nossas circunstâncias,
Temos o poder de fazer a diferença. Ele nos deixou com uma mensagem de esperança e persistência, mesmo diante dos grandes desafios. Enquanto houver vida, haverá esperança, ele dizia. Além de popularizar a ciência com sua escrita acessível, Hawking teve um papel central no avanço da física teórica. Seu trabalho com buracos negros e a radiação que leva seu nome, a chamada radiação Hawking, mudou completamente o modo como entendemos o universo. Ele mostrou que os buracos negros, antes considerados regiões onde nada poderia escapar, emitem partículas e podem, eventualmente, desaparecer. Frase de Hawking: mesmo os buracos negros não são tão negros quanto parecem. Eles não são prisões eternas, como se pensava. Ele também era um grande defensor da ciência como forma de preservar a espécie humana. Em diversas palestras, alertou sobre os riscos existenciais que enfrentamos: pandemias, inteligência artificial descontrolada e aquecimento global. Frase de Hawking: o desenvolvimento completo da inteligência artificial pode significar o fim da raça humana. Mas, ao invés de se render ao pessimismo, ele acreditava que a nossa inteligência e curiosidade seriam as chaves para superar esses desafios. Hawking valorizava profundamente o aprendizado contínuo. Para ele, o conhecimento era o maior bem que a humanidade podia cultivar. E mais do que saber fatos, era preciso questionar, experimentar, observar. Frase de Hawking: o maior inimigo do progresso não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E talvez uma das maiores lições de Stephen Hawking seja essa: a mente pode ser mais poderosa do que qualquer limitação física. Ele acreditava no poder da perseverança e da imaginação. Frase de Hawking: embora eu não possa me mover e tenha que falar através de um computador, em minha mente sou livre. Stephen Hawking dizia que cada um de nós é apenas uma coleção de partículas, mas somos capazes de compreender as estrelas e o universo. Ele acreditava que o maior milagre não está fora de nós, mas em nossa capacidade de pensar e imaginar o cosmos. Para finalizar, uma das frases mais tocantes de Hawking é: a vida seria trágica se não fosse engraçada. Ele nos lembra que, mesmo diante das adversidades, podemos encontrar humor e leveza na vida. Um convite a abraçar as dificuldades com uma visão otimista e divertida. Stephen Hawking nos deixou um legado de conhecimento, curiosidade e coragem. Suas ideias continuam a nos inspirar e a nos desafiar a olhar para as estrelas, a nunca parar de questionar e, acima de tudo, a nunca perder a esperança. E você? Qual frase de Hawking mais te impactou? Deixe nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são apaixonados por ciência e filosofia. Se gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre ciência, filosofia e pensamento crítico. Até a próxima!